Sejam bem-vindos! Boa tarde, pessoal da Rádio Difusora. A rádio que você vê. Para você que também nos vê através dos aplicativos da rádio, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Você também pode dar uma olhadinha no Instagram do Crias da Casa e do Flor e Voz. Boa tarde, gente. Já estavam com saudade de vocês. Hoje estaremos aqui falando de um tema que todo mundo passa, né? Os recomeços da vida. A gente vai hoje compartilhar um pouquinho das nossas histórias e o que fez a gente recomeçar, como foi esse recomeço, o recomeço da maternidade, o recomeço da vida profissional e tudo que envolve essas mudanças que a vida ocasiona na gente. Será que é possível mudar depois dos 20, depois dos 30, 40, 50? É possível mudar, Lô? Eu acredito que sim. Então vamos falar sobre mudanças. A semana passada, no episódio anterior, nós falamos com algumas profissionais e falamos sobre suas carreiras. Inclusive eu falei um pouquinho sobre a minha. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho do profissional da Lorena Duarte. Conta pra nós, Lô, como foi essa transição de carreira para você? Bom, primeiro vou começar lá do comecinho, né? Desde muito nova eu sempre trabalhei, sempre estive ali na ativa, né? Sempre fui uma pessoa muito ativa, muito proativa. E eu sou formada em moda, fiz algumas pós-graduações, fiz algumas especializações e uma delas, que eu sou apaixonada, é pela consultoria de imagem. Eu trabalhei por um tempo como consultora de imagem empresarial e pessoal e com foco na consultoria de imagem pessoal em transição de carreira. E hoje eu vivencio isso de perto, né, na transição de carreira. Morei em São Paulo, trabalhei mais de 12 anos na mesma empresa, tive a experiência de ter um conhecimento assim maravilhoso. Lá eu tive uma expertise que talvez eu não tinha. Até por conta da idade também, né? A gente vai criando essa maturidade profissional. Mas 12 anos sempre no mesmo segmento. Sempre. Ali no segmento da moda, da consultoria. No mesmo segmento foram 18 anos. Nossa, é muito tempo. Gente, não vamos falar da idade dela. O que tem aqui no fundo? Muito tempo. Eu sou apaixonada por moda e pelas infinitas possibilidades que a comunicação traz para nós. E eu sempre fui muito comunicativa nas redes sociais, sempre fui muito comunicativa. E eu sentia algo ali nessa comunicação. E eu entendi que a imagem fala por si só. O impacto que a nossa imagem traz pra gente, as pessoas absorvem muito mais do que quando a gente abre a boca. E é assim, a primeira impressão, né, que a gente tem é da imagem da pessoa. Inclusive, o meu primeiro contato com a Difusora foi quando eles me convidaram para eu participar, falando um pouquinho sobre a consultoria de imagem empresarial, consultoria de imagem pessoal, como que funciona isso e tudo mais. E assim, eu sempre fui e eu acho que eu sempre vou ser apaixonada por esse segmento, né? Tudo que é relacionado à moda, tudo que é relacionado à comunicação, isso me prende muito. E hoje, depois que eu retornei para Votuporanga, né? Já tem 1 ano e meio, já vai fazer quase 2 anos que eu estou de volta. E eu tive a oportunidade de montar o meu próprio negócio, né? Então eu montei a loja, como vocês já sabem, o Cabide Inteligente, que é um brechó, moda circular. E depois disso veio a oportunidade do mercado imobiliário. Hoje eu e a Rafa, nós trabalhamos juntas, né? E eu sou gerente comercial da imobiliária na House. E eu tô me aprimorando cada vez mais tudo que é relacionado ao mercado imobiliário. Eu tô assim, simplesmente apaixonada. Já se apaixonou? Já me apaixonei. Gente. Eu tive Não tem como, né?
Não tem como. É muito gostoso, assim, você realizar sonhos, você trazer aquele desejo que as pessoas têm pra realidade, entendeu? E eu acho que eu tô fazendo isso muito bem. Eu gosto disso, eu gosto de sentir o desejo das pessoas. O que elas querem? O que você quer? Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? E é isso que eu quero. Como eu posso mudar a sua vida hoje, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, existe até uma coisa que é muito interessante a gente pensar, tá, pessoal? Nos últimos anos, vamos falar dos últimos 5 anos, tá? Houve uma leva muito grande de profissionais que quiseram migrar para esse nosso segmento. E aí, as pessoas acham que por ser dentro do mercado imobiliário o produto mais caro da prateleira, né, para um vendedor, é o imóvel, sem dúvida. Sim. Isso é fato. Porque vamos pensar o seguinte, se eu vendo uma roupa, sei lá, com um ticket de R$100, por exemplo. Se eu vou vender um imóvel, eu tenho um ticket do mais baixo ali de R$100 mil. A diferença é muito grande. Mas é lógico que você tem a sua margem ali de comissionamento, né? E, obviamente, para você se destacar nesse mercado, você tem que ser sempre melhor e melhor e melhor. Então, a gente tem que estar sempre nos aprimorando, nos especializando, buscando cada vez mais, realmente ter um propósito nessa área. Exatamente. Não é simplesmente vou virar corretor porque é o produto mais caro da prateleira. Eu acho que é muito vasto quando a pessoa fala, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, porque a gente pode ser o que a gente quiser. Mas o melhor naquilo que a gente faz são para poucos. Exato. Então, assim, eu sempre gostei muito de me destacar onde eu estava. Então, quando eu trabalhei lá em São Paulo, há alguns anos atrás, eu tenho orgulho de dizer que eu fui destaque em muitos meses. Foram poucos os meses que passaram ali por mim. Passaram a serem destaques, mas eu sempre gostei disso. Eu tenho essa coisa da competitividade dentro de mim, mas é uma ambição genuína. Não é aquela coisa de que por qualquer preço eu passo por cima e eu vou ser aquilo de fato. Não. É uma coisa que, assim, quando você é o melhor no que você faz, eu acredito que a gente faz o melhor para os outros. Então, por exemplo, eu preciso vender um imóvel, mas eu não vou passar aquele cliente para trás por conta do meu desejo de vender aquele imóvel, de ganhar aquela comissão. Não é isso, não é sobre isso. Exatamente. O propósito que a gente tem é de fazer ele se sentir bem. Porque eu acho assim, eu não sei com vocês, mas comigo acontece da seguinte forma. Quanto mais eu vejo, igual as minhas clientes, quando eu tinha as minhas clientes de consultoria de imagem, os meus clientes de consultoria de imagem empresarial, eu gostava de sentir que eles estavam satisfeitos com aquilo que eu estava proporcionando para eles. Porque senão, para mim, não era viável eu receber o valor que eu cobrava, sendo que eles não estariam satisfeitos. Exato. Então, assim, eu acho que muito de você ser um bom profissional, que você tá ali como destaque, é sobre o propósito que você tem e que você faz na vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Então eu acho isso. E assim, voltando na deixa sobre a minha transição, eu gosto muito de focar naquilo que eu vou fazer. Eu sou muito leal àquilo que eu quero fazer, que eu vou fazer. Então eu pego aquilo e falo assim, eu vou até o fim. Então assim, eu tô me sentindo muito bem, porque parece que eu já tive essa oportunidade de ter esse contato. O primeiro contato que eu tive com o mercado imobiliário foi em São Paulo. E aí eu trouxe pra cá, e aqui é muito diferente. Eu tô aprendendo muito com vocês, inclusive, né? A Rafa e o Daniel, assim, todo dia é algo novo que eu aprendo. E isso é muito importante para o crescimento profissional. Então, eu tô buscando hoje me profissionalizar nesse mercado, para futuramente eu ser destaque. Hoje eu não sou, mas eu creio que futuramente, né, a gente pode ser. Mas é uma questão de tempo. E aí a gente vai falar justamente sobre isso, sobre esse detalhe, dessa importância da gente focar, que é o que a Lorena está falando, e se especializar naquilo que realmente a gente quer se transformar. Então, se eu quero ser melhor naquela profissão onde eu resolvi atuar agora, eu tenho que, obviamente, me especializar naquilo e me tornar o melhor profissional possível.
Com certeza é possível, mas tudo isso depende muito mais de nós, da nossa força interior, Exatamente. para que a gente transborde isso para os nossos clientes, né? É verdade. E como você bem disse, o maior propósito hoje, para nós principalmente que somos corretores de imóveis, é achar o melhor lar para aquela pessoa estar, para ela se estabelecer no melhor lar. Gente, vocês sentem quando precisa ter uma mudança? E quando vocês sentem isso, vocês ficam ou vocês se movem? E você, Rafa, você se move ou você fica? Gente, eu me movo. Olha, eu tô rindo porque a Rafa, vocês não têm noção. Faz o quê? 2 meses que eu tô na imobiliária com você, né? 2 meses. Em 2 meses, eu acho que a gente já mudou aquilo lá, acho que umas 5 vezes. Cada dia que não tá de acordo com aquilo que tá... ela pensa as expectativas, não tá fluindo do jeito que ela quer, vamos mudar, vamos se movimentar, vamos organizar, vamos girar. Exatamente. E ela faz exatamente isso. Mas para te responder, é exatamente isso, pessoal. A vida é movimento. Ela é um constante movimento. Se você se prende a algo e fica inerte aquilo ali, você realmente não vai sair daquilo lá. A não ser que alguém venha pegar pela sua mão e te leve. O que é muito difícil, porque a maioria das pessoas são individualistas. Dificilmente você vai encontrar alguém que de fato vai sentir a sua dor e vai pegar você pelo braço, vai te puxar e vai te levantar. Principalmente, né, na realidade que nós estamos. Mas a vida é isso, a vida é movimento. Se você sente que tem alguma coisa te prendendo, que tem alguma coisa te puxando para baixo, que tem alguma coisa que não tá legal na sua vida, ação. É a primeira coisa que vai fazer você mudar. A ação, ela tem que partir de você. Isso serve para tudo. Para uma pessoa feliz, para uma pessoa que está infeliz. Porque mesmo aquela que está feliz, em algum momento ela precisa mudar. É uma evolução. A gente veio aqui nesse plano para evoluir. Se você não evoluir em nada, você não fez absolutamente nada aqui. Ô, Rafa, me fala uma coisa. O que te faz perceber que precisa haver mudanças? Tá. Sabe quando seu olhinho não brilha mais? Sei. Se o seu olhinho não brilhar mais, Eu meu sei amor, como tá que é. na hora de mudar. Entendeu? E isso começa com uma coisa muito simples que as pessoas vêm falando agora. Hoje eu tenho 38 anos e eu ouço as pessoas falando sobre isso agora. Sobre energia. E a energia o que que é? Movimento, ela é física. E a física é o quê? Movimento. É isso, né? Então, quando a energia tá ruim, eu não sou essa pessoa de sentir energia. Passe a ser, comece a sentir, comece a observar. Tenha uma ideia do plano que você está vivenciando. Será que esse ambiente realmente está fluido para mim? Será que as coisas estão realmente indo para o caminho que eu estou procurando? Não, não tá. Então é hora de repensar. É hora de fazer uma reflexão, né? Interna mesmo e depois externa, porque primeiro é de dentro para fora. Não adianta você buscar no externo um negócio que está dentro de você. Então, dentro de você, busca essa informação lá dentro de você, seja em forma de oração, né? Seja em forma... tem muitas pessoas que gostam de meditar, vão para um outro start. Atividade Chama física, do que você né? quiser. Se concentra. Se concentre em você. Em algum momento, perceba. Essa energia tá boa para mim, isso aqui tá legal para mim. Às vezes é uma amizade que não é legal para você. Às vezes é um relacionamento que não é bom para você. Às vezes é o ambiente que você está. Às vezes é o fluxo de vida que você está levando, né? A ambiência faz toda a diferença. Você falando isso, às vezes as pessoas falam, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar, eu queria mudar de vida, eu queria mudar. Mas o que você está fazendo para mudar isso? O que você faz para mudar? Eu quero mudar, não aguento mais esse relacionamento. Eu quero mudar, não aguento mais a minha vida aqui nessa casa. Eu não aguento mais. E tá, beleza, você não aguenta, ok. Mas o que você faz para isso acontecer? O que você está fazendo para isso mudar?
Você tá buscando um novo emprego, você tá tentando sair desse relacionamento, às vezes abusivo, né? Enfim, você precisa se movimentar, você precisa sair da sua zona de conforto, que você acha que é uma zona de conforto, que na verdade é completamente desconfortável, onde você tá vivendo, porque você não tá se sentindo amada, se sentindo desejada, se sentindo feliz, se sentindo querida, entendeu? Porque tem muitos lugares, ambientes, amizades que a gente tá e a gente não é querida. Sim. E a gente força uma barra que é só você que pode mudar isso. Então, assim, eu acho isso muito importante, que para você conseguir mudar isso, você precisa mudar isso por dentro. Exatamente igual a Rafa falou. De dentro para fora. O que não está me deixando satisfeita? Isso está me dando prazer? Isso não me traz nada de bom? Então, vamos mudar. E aí você vai dentro de você, busca. O que me faz feliz? O que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? Gente, tem Deixa eu te gente perguntar que uma fica... coisa. Nesse momento aí, pensando em você, Lorena, né? Estamos falando de transição, estamos falando de mudança, estamos falando sobre tudo isso, sobre essa movimentação. Assusta? Olha, não vou ser hipócrita em dizer que não. É assustador, mas ao mesmo tempo é libertador. Gente, as mudanças, elas não são fáceis, elas são difíceis, elas assustam, mas na hora que elas de fato acontecem, elas nos libertam. Então, assim, a gente se sente mais livre. Eu vou falar por mim. Eu sempre fui muito livre. Eu sempre me senti muito livre, sabe? De tudo. Sempre fui uma pessoa do mundo, eu falo, né? E depois da maternidade, depois que a gente casa, tem filhos e tudo, a gente acaba minguando, ficando muito ali dentro. E aí que vem, muitas vezes, a depressão pós-parto, entendeu? E aí você não consegue olhar para dentro de você, porque você precisa olhar para fora, para aquele mundinho, para aquela pessoinha que você colocou ali fora. Então aí você começa... Ou você tá fazendo um espelhamento. Exatamente. Porque às vezes você tá vendo a vida da coleguinha e você tá dizendo assim, nossa, a coleguinha acabou de ter nenê. E ou como que ela vive bem. Como que ela vai na academia. Se eu te falar que eu tive essa experiência das pessoas falarem pra mim, nossa, Lô, mas como você dá conta? Gente, quem falou que eu dou conta? Eu não dou conta. Exatamente. Mas assim, o que a gente compartilha nas redes sociais é aquilo que a gente deseja que as pessoas vejam sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E as coisas não são bem assim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar dentro da gente. Não importa o que o outro faz, se o outro tá feliz no casamento, se o outro tá feliz no relacionamento, se o outro tá feliz no emprego. O que importa é o que você tá feliz. Se você tá feliz, se você tá. E aí, o que acontece em relação a isso que você me falou? Eu comecei a olhar pra dentro de mim e falar assim, gente, cadê aquela Lorena? Que não tinha medo de nada, que ia pra cima, que mudava, que não sei o que, nanana. Cadê? Gente, ela não existe mais. E aí onde vem a diferença entre tô perdida, tô me encontrando. Exatamente. Será que eu tô me encontrando ou será que eu tô mais perdida ainda? Gente, e se tem uma coisa que é maravilhosa, é você ter esse reencontro com você mesma, principalmente pós-maternidade. Sim. Então, você que é mãe, que tá passando por isso, por essa experiência de se sentir perdida, de querer um recomeço, de falar, meu Deus, meu relacionamento tá uma bagunça, a minha casa tá uma bagunça, começa a arrumar a bagunça que tá dentro de você. Depois então, vem a casa, depois vem a casa, depois vem o relacionamento, depois vem... Então, assim, organiza. E eu vou te falar que a minha bagunça aqui dentro, ela tá sendo ainda reorganizada. Sim. Você, como minha amiga próxima, sabe disso. Então, assim, eu busco o tempo todo me organizar a minha bagunça. Sim. E isso vem acontecendo. E eu tô começando a sentir aquela libertação de algo que eu não sou, que eu não quero ser, mas eu me posicionei para mudar. Então, quando você se posiciona e fala assim, eu vou mudar, eu não quero mais isso para minha vida, as coisas começam a mudar. Então, por isso que é importante você se movimentar, você mudar. Eu mudei de empresária, né, que eu continuo sendo, mas hoje eu tenho um apoio ali na minha empresa. Mas o que é que te impede, boa fala essa sua, o que é que te impede de ter um negócio seu e também
de trabalhar em parceria ou para um outro negócio. Nada te impede. Nada te impede. O que precisa é se reorganizar. Isso é uma coisa muito importante, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Para todos. Você não precisa ter esse sentimento de que você está dando um passo para trás, porque isso não é verdade. Você só está carregando um conhecimento que você já tem em um outro lugar e trazendo para o que você vai vivenciar agora. E se você tem competência, se você tem habilidade, você consegue ali administrar as duas coisas de uma forma muito positiva para você e quem sabe até para outra empresa que você também queira depositar isso que é seu, que ninguém tire de você. Olha que valioso, né? Então é importante a gente se valorizar e retratar aquilo que é valorização sua para aquilo que você vai vivenciar na vida do outro, seja uma empresa ou seja uma outra pessoa. Isso é muito válido. É verdade. E assim, e tudo isso que acontece com a gente, essas mudanças, traz um aprendizado absurdo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para educar os nossos filhos, para nos educar em questão de hábitos, né? A gente tem que criar hábitos bons, né? A gente tem que ter o hábito de comer bem, de se alimentar bem, de fazer atividade física, de ser um bom profissional. E hoje em dia as pessoas estão muito a Deus dará, tipo assim, se der deu, se não der não deu. E isso bagunça sua mente, bagunça seu coração, bagunça tudo. Hoje em dia as pessoas já casam pensando em se separar. Você viu? Outro dia eu estava vendo uma reportagem que as pessoas estavam fazendo contratos, que dentro desse contrato já havia algumas cláusulas que falava sobre a separação. Ou seja, você já está casando pensando no divórcio, né? E eu acho isso um tremendo absurdo, gente. Porque a gente tem que pensar que o que a gente está fazendo a longo prazo, principalmente relacionado a constituir uma família, a ter um marido, filhos e tudo mais. Porque tá tudo muito oba-oba. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá e as coisas vão bagunçando cada vez mais. E não pode ser robótico, né? Não pode ser robótico. A partir do momento que você se deixa vivenciar pelo fluxo da vida, que é o que nós falamos agora há pouco, ou pelo fluxo do espelhamento, de quem você viu agir assim, meus pais agiram assim. Não, você não carrega a culpa de ninguém, você deixa a culpa do outro lá e você vivencia o seu. Então é a tua vida, são as suas mudanças, são as suas transformações. Antes de ontem minha filha falou assim pra mim, mamãe, eu quero muito uma lagarta. E a minha filha tem 4 anos, né? E eu falei, Harumi, pra que você quer uma lagarta, filha? E ela falou, mamãe, eu quero uma lagarta porque a lagarta, ela se transforma em uma borboleta. E eu quero acompanhar, que eu quero ver a lagarta se transformando numa borboleta. Olha que lindo isso, para uma criança de 4 anos, né? Eu quero entender um processo, eu quero vivenciar esse processo. É simples, parece uma coisa muito boba, né, vindo de uma criança, mas se a gente trouxer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, olha como é importante você perceber que uma transformação, que para a lagarta é doloroso, né? Ela tá mutando totalmente ali, ela tá saindo ali do casulinho dela, se abrindo completamente para pegar as asinhas dela e voar. Olha que salto, uma pessoa que vivia presa a um tronco, que vivia presa a uma madeirinha, que vivia presa a outro, que vivia dentro de algo, de repente vai se abrir e ainda por cima vai ter que voar. Né? É muito grande essa transformação. E tão simples essa frase que eu tô colocando aqui, parece até uma parábola. Mas se a gente fizer um comparativo, a nossa vida é isso. A gente tem que se desprender daquilo que são as nossas crenças limitantes, daquilo que nos ensinaram e não necessariamente é aquilo que de fato você vai vivenciar na sua vida e fazer a sua transformação, fazer o seu voo da sua borboleta. Você tem que florir, você tem que voar. E principalmente viver o processo. Exatamente. Viver o processo, porque as pessoas hoje elas não têm paciência para viver o processo. As pessoas elas simplesmente vão tocando conforme dá e não... E hoje em dia, falando sobre isso, é que eu sou essa pessoa, né? Que eu sou muito ansiosa, eu sou muito ativa, eu quero fazer as coisas pra ontem, mas hoje, com um pouco mais de maturidade, eu tô conseguindo viver o processo. Então, tipo assim, se fosse há 10 anos atrás
e tivesse algo para eu fazer, eu iria fazer, igual ontem a gente estava comentando, né? Eu iria fazer sem pensar duas vezes. Eu falo, não, eu vou, depois a gente vê que... Não é assim, hoje eu já não sou mais assim. Hoje eu tô vivendo o processo. Não, eu não posso ir agora. Eu preciso esperar para ver o que vai acontecer, para eu poder, num momento certo, fazer as coisas acontecerem da forma correta. São as etapas. Então, assim, se eu for fazer isso, eu vou pular uma etapa. Então, assim, eu sou muito mais feliz hoje vivendo o processo do que antes, quando eu não tinha essa expertise de como é gostoso você se autoconhecer, você sentir prazer naquilo que você realmente gosta, fazer aquilo que realmente te satisfaz. A pressa tem que ser sua. Exatamente. A urgência tem que ser sua. Exatamente. Né? A pressa tem que ser sua, é no seu tempo. Exatamente. E é muito bom isso. Hoje eu tô muito feliz, eu me sinto muito desejada por mim mesma. Importante. Porque não adianta você ser desejada pelo outro e você não se desejar bem, você não querer o seu bem. Hoje eu quero muito o meu bem, eu me coloco em primeiro lugar a todo momento. Isso vai me fazer bem? Beleza, ok, estamos aí. Isso não vai me fazer bem? Beijo, até a próxima. E é assim, sobre isso. E é assim que a gente tem que ser, é assim que a gente tem que agir. Vamos usar isso como sinal de alerta para você que está aí nos ouvindo nesse momento, né? Use isso como um sinal de alerta para você. Não tá bom? Se movimente. Exatamente. E aí, Lô, tá saboreando esse espumante? Me conta o que você tá achando dele. Gente, eu acho que a Vecchiato Vinhos vai ter que trazer duas, né? Entendi. Da próxima vez. Porque assim, eu tô tomando bem econômica. Tô economizando, mas assim, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, é um espumantezinho de leve, um moscatel rosé, delicioso. Peçam muito lá bom. na Vecchiato que os meninos, ó, vão super atender vocês. Eles entregam delícia. pra todo o Brasil, né? Uma delícia, uma delícia. Vale super a pena. Nosso patrocinador oficial do Florivoz. Mas tem coisa melhor do que tomar um vinho e bater o papo com a amiga, gente? Não tem. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Sobre tudo isso que a gente falou, sobre transformação, sobre se reconectar com você mesma, faz muito bem você começar tirando um tempo para tomar um vinho com a sua amiga, para bater um papo, para tirar um momento de você ficar sozinha, tomando seu vinho sozinha. Porque eu faço muito isso, né, Rafa? Ontem, inclusive, a Rafa chegou em casa e eu estava lá cozinhando e tomando a minha tacinha de vinho, ouvindo a minha musiquinha, as crianças colocando fogo na sala. Ela não gosta de vinho. Vocês viram que de 3 palavras, né? 4 eram vinho. Gente, eu adoro. Tá bom, tá certa, é isso mesmo. E vocês precisam de ter esse momento com vocês. Sim. Vocês precisam ter isso. Mesmo que não for para tomar um vinho... Que seja para você fazer uma caminhada com uma amiga, para ir na academia, ou para ir no clube tomar um sol, trocar ideia sobre um livro que você esteja lendo. Enfim, vocês precisam ter um momento de vocês. Nós, mulheres, precisamos disso, porque a sobrecarga que a gente carrega, ela é muito grande. Não estou desmerecendo os homens também têm a sobrecarga deles, mas assim... Aquela que a gente carrega no dia a dia, ela é grande. E precisa ser leve. Se ela for pesada, né? E muitas vezes, eu falo sobre a mulher, porque o homem, ele muitas vezes tem esse momento. E a mulher, normalmente, ela abdica disso pra dar essa liberdade pro parceiro, ou enfim, pra não deixar o outro numa situação desconfortável. Mas deixem e não se sinta desconfortável com isso. A gente precisa se valorizar, como a gente falou agora há pouco, e a valorização precisa partir de você. Você precisa se amar primeiro, para depois você amar o outro. Isso não é falácia, tá? Isso é muito importante. Vem em primeiro lugar, se ame primeiro, cuide de você, sua unha, seu cabelo, né? Sua maquiagem em dia. Acorde linda, mesmo que esteja descabelada, mas você tem que estar linda por dentro. Olhe para o espelho pelas manhãs, né? E diga para si própria que você consegue, que você pode, que você é muito mais.
e é isso, o universo só vai conspirar ao seu favor. Nós estamos aqui todos os sábados com vocês, né, no Crias da Casa, de 12 às 12h30, para te incentivar, para te valorizar, para estar com você. Eu tive uma ideia. Então conta logo. Tive uma ideia agora, me veio aqui na cabeça agora. Pro próximo, eu acho que a gente poderia trazer algo sobre relacionamento. Eu acho uma coisa importante, eu acho que às vezes a gente abdica muito da gente pelo outro, achando que isso vai fazer com que ele se importe mais com você. É verdade. E as coisas não são bem assim. Vamos deixar isso numa caixinha de perguntas. Vamos. No Instagram do Florivoz, @Florivoz, não esqueçam disso. Vão lá no Instagram, sigam o Florivoz. E nós vamos deixar isso numa caixinha de perguntas. Se vocês acharem que é bacana, a gente segue com esse tema para o 4º episódio. E você também pode deixar lá no nosso Instagram, @Florivoz. Se você tem alguma pergunta, algo que você tem alguma dúvida, alguma coisa sobre relacionamento, alguma coisa que você esteja passando, de repente algum testemunho, algo que vai fortalecer o nosso próximo episódio. Quero falar com um especialista de alguma área em específico. Alguém que você gostaria de que você pudesse ir a uma consulta, por exemplo, ou que você pudesse pagar o trabalho dessa pessoa e nesse momento não é possível. Fala conosco, quem sabe a gente pode te ajudar e traz esse profissional aqui conosco para tirar essa sua dúvida e para conversar com você, não é isso? É isso, perfeito. Então, vocês os nossos olhos, então a gente precisa que vocês compartilhem aquilo que vocês querem ver aqui no Florivoz. Obrigada mais uma vez, bom sábado para vocês, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana e um beijo, até a próxima. Saúde! Vida.